O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pautou para esta quarta-feira discussão sobre uma ação que pode afetar condenações da Lava Jato. O debate gira em torno das chamadas alegações finais, última fase de um processo antes da sentença. A segunda turma do Supremo anulou, em 27 de agosto, por 3-1, a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. No dia seguinte, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, remeteu um caso semelhante para análise do plenário, para apreciação do tema pelos 11 integrantes da Corte. O julgamento foi pautado nesta segunda-feira por Toffoli e é uma das discussões decisivas para a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro a serem julgadas pelo Supremo nas próximas semanas. Ao anular a condenação de Bendini dada por Moro, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a segunda turma do STF entendeu que o ex-presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini, repito, deveria ter tido mais tempo para se defender de acusações feitas por delatores julgados no mesmo processo. O STF terá de decidir se é válida uma decisão em que o delator, que auxilia na acusação, pode expor seus argumentos depois do delatado. Bendini foi delatado. A anulação de sua sentença não pode ser revertida e o acórdão será redigido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi a primeira anulação de uma sentença de Moro na esteira da decisão do STF. Ao menos mais 4 réus da Lava Jato pediram o mesmo benefício. Então, aquele caso de abrir prazo simultâneo nas alegações finais, que são a última manifestação do processo, para os réus. São todos réus, tá? Os delatores e os não delatores. No caso, Bendini não era delator, mas havia outros réus no processo que eram. E aí a segunda turma disse o seguinte: bom, se esses réus aqui são delatores, eles têm que falar primeiro e aquele que não é tem que falar depois, porque eventualmente ele precisa se defender das alegações finais daqueles réus que são delatores. Só que isso não está expresso no Código de Processo Penal, não está expresso na Lei de Delação Premiada e, se você for pensar, palavra de delator, simplesmente sem corroboração de prova, não agrava nada. E se o juiz tivesse tomado a decisão de mudar essa ordem, ele poderia ter sido confrontado pela defesa de uma parte dos réus. Então, o que a segunda turma está decidindo não está escrito em lugar nenhum, é absolutamente da cabeça dela e é claro que essa decisão deveria cair no plenário do Supremo, Augusto. Tanto assim que meses antes, este ano ainda, a primeira turma decidiu o oposto, decidiu o contrário da segunda. Então não há entendimento sequer entre as duas turmas. Agora é o seguinte, o réu, vamos repetir aqui, o delator é um réu que frequentemente está depondo ali condenado. Já foi condenado. Então ele não é parte da acusação em princípio. Isso aí não existe. Como bem lembrou o Felipe, tudo isso precisava ser discutido. Mas a segunda turma, a libertadora, já foi logo soltando, porque o que eles querem mesmo é soltar bandido. Eles não querem nem saber. Então vamos lá. O Felipe descreveu aqui minuciosamente o que aconteceu. Não aparece uma vez a alegação de inocência do Bendini. Nenhum ministro do Supremo, eu falo dos que o libertaram, tem coragem de apresentá-lo como inocente, porque sabe que é bandido. Então o que me incomoda muito nessa escola garantista, né? Para mim, garantista é a escola que encontra uma brecha na lei para libertar culpado. Em nenhum momento diz que está libertando porque é inocente. O Bendini é bandido, mas como ele não teve tempo de mentir sobre o que disseram alguns delatores depois dele e não disseram nada de importante, ele é solto e não entra em questão o fato de ele ser culpado. A justiça não foi feita para fazer justiça. Não é isso, não é esse o objetivo do judiciário. Então, como é que, de repente, você toma uma decisão que pode mudar o quadro da Lava Jato e sabendo que a pessoa beneficiária dessa misericórdia suspeitíssima da segunda turma é culpado, merece cadeia e tá solto?
José Maria Trindade. Pois é, olha, essa é uma situação que a gente acha óbvia demais, né? Eles podem ser simplesmente colocados no mesmo patamar. Não se trata de peça de acusação, não sei de onde a criatividade deste advogado, que aliás foi até louvado aqui pelos advogados desses réus e dos presos, né, dos condenados já, ele inventou essa história, porque ninguém teria coragem de apresentar e ficar, não, isso não vai dar certo. E aí ele inventou essa história e colou. Na verdade é o seguinte, a delação premiada é um instrumento muito bom, mas ele é recente. Uma lei, para ser considerada madura e boa, ela tem obrigatoriamente que passar exatamente pelos trâmites judiciais. Isso é claro. A delação premiada já passou pelo Supremo em debates importantes, entre eles a confirmação de que a delação premiada será fechada pelo Ministério Público e que o juiz, no caso o Supremo aqui, pode fazer pouca coisa. E é essencial que o juiz, ou seja, o ministro do Supremo, ouça o delator para saber se ele está fazendo a delação de livre e espontânea vontade, se ali existe alguma ilegalidade, né? Se há alguma ameaça. É isso que o juiz tem que interpretar segundo o plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso já é jurisprudência, isso já foi analisado. Agora, existem outros aspectos da delação premiada que não foram ainda analisados. Isto será muito importante, será um debate importante, principalmente na delação premiada, que o Augusto diz, meia delação premiadíssima, né? Da JBS, Joesley e tal. Isso ainda está para ser julgado, se a delação vale ou não e se o material colhido dessa delação poderá ser usado. Eu não sei como é que eles tiveram a coragem, na segunda turma, de aceitar um argumento desse de que houve um prejuízo para a defesa, o outro réu, que é réu igual, um dos participantes do crime, né? Só que ele confessou, né, no depoimento, se ele teria que fazer as alegações finais numa data diferente do outro réu, pelo que até hoje toda a justiça entende todos como réu, quem colabora ou quem não colabora. A novidade é a colaboração premiada, né? Que é a colaboração de livre e espontânea vontade. Mas já me disseram aqui que no Supremo Tribunal Federal estão assuntos a serem definidos que podem mudar o conceito e mudar fortemente até a Lava Jato. Eu vou só enumerar alguns aqui. Por exemplo, sobre detalhes sobre delação. Um dos detalhes é esse aí, se o delator se transforma em acusador. Outro ponto, doação de campanha, essa coisa esquisita que eu detesto, essa história de doação de campanha. Ninguém doa 10 milhões para ninguém, muito menos empresários. Pois bem, muitos partidos políticos receberam a doação premiada, a doação de campanha eleitoral, os milhões, e registraram na esperança de esquentar esse dinheiro. Na verdade, o seguinte, era fruto de propina, veio da empresa através de doação eleitoral, e aí os políticos querem esquentar esse dinheiro, colocar esse dinheiro como legal. Não, ele é fruto de crime, fruto de corrupção. Mas os advogados defendem que ao doar, ou seja, uma prática legal, o dinheiro estaria lavado, né? E também a lavagem de dinheiro. Há um debate forte que vai acabar no Supremo sobre o que é a lavagem de dinheiro, porque muita gente entende de que ao receber a propina e comprar o imóvel, não se trata de lavagem, mas o uso do dinheiro da corrupção, né? Então, existe esse ponto aí a ser decidido, o que é exatamente a lavagem, que é o chamado branqueamento de capital, que é a tentativa de legalizar. Olha, para mim não tem nada mais, nenhuma tentativa de legalizar do que, primeiro, negar que aquele imóvel seja dele. Para mim não tem nada mais óbvio do que lavagem de dinheiro, do que compra de imóveis, compra de obra de arte, tudo isso está na Lava Jato. Além disso, tem a formação de quadrilha. A lei é muito clara, formação de quadrilha de 3 ou mais pessoas que tenham funções definidas e que seja formado esse grupo, né, essa quadrilha para a prática de crimes.
Está muito claro que na Lava Jato houve a formação de quadrilha, porque cada um tinha a sua função nesta história de roubar os cofres públicos. Os ladrões, empresários e políticos se uniram, os empresários tinham um papel, os políticos tinham outro, exatamente para roubar. E lavagem de dinheiro, em alguns casos, né, quando não era entregue em caixotes, malas e tal, vinha através de doação. E ainda um outro ponto, que para se ter uma ideia de onde vai a criatividade dos advogados, é sobre a ordem de julgamento. Eles questionam que o juiz Sérgio Moro pinçou algumas pessoas, inclusive o ex-presidente Lula, e tinha que seguir a ordem de apresentação dos processos no tribunal. Isso é uma invenção do tamanho de um mundo, mas são questões que serão definidas no Supremo Tribunal Federal. Então, é possível, depois desta liberdade para o Bendini, olha, Felipe, eu acho que tudo pode ser possível, haja interpretação, viu? Eu recomendo, dá tempo de comentar ainda. Tá. Eu recomendo que todo mundo assista, agora a gente vai ter que fazer aquela pronúncia, né? No documentário da Netflix que trata do caso do Tommaso Buscetta, né? Aquele mafioso italiano que foi preso no Brasil e que depois resolveu colaborar com a justiça italiana e com a justiça americana, e ele contou tudo o que sabia da máfia, e não era pouco, porque ele era um dos mais proeminentes ali, dos chefes da máfia italiana. Só na Itália ele conseguiu levar à prisão 400 mafiosos. Ficou evidente que só o depoimento dele poderia desintegrar a máfia como desintegrou. Ele conseguiu levar à prisão o chefe supremo da máfia italiana, que é Totò Riina, que era considerado incapturável, não dava para prender. E depois, nos Estados Unidos, ele fez outro acordo e ajudou a mostrar as ligações entre a máfia italiana e a máfia americana, e fez um estrago tremendo na maior organização criminosa do mundo. Eu convido o pessoal a assistir para ver se não há qualquer semelhança com gente como o Antônio Palocci. Não é mera coincidência. Você só pega uma organização criminosa para valer se você consegue pessoas que estiveram ali no olho do furacão e viram tudo. Foi o caso do Tommaso Buscetta.